Plantas são seres vivos. Tá? Nós trabalhamos com seres vivos. Quer dizer, essa é a coisa mais séria, mais importante, mais óbvia, e tão óbvia que a gente esquece que plantas são seres vivos. Plantas não são material de construção que a gente pode estocar tijolo, areia, cimento, caibro, ripa, telha. Plantas são seres vivos. Então isso faz toda a diferença quando a gente se toca disso, né? Se toca disso. Parece óbvio e é, mas, como eu falei, tão óbvio que a gente nem se... Plantas, árvores, não são máquinas de produzir flores, não são máquinas de produzir sombra. Nós temos uma visão muito mecanicista e antropocêntrica de que a natureza está ao nosso serviço, que a gente quer a planta assim. Mas a planta é quase como a gente, ela não quer ser assim, ela tem seus humores, ela tem suas manias, ela tem sua vida, ela tem seus desejos, né? Então, mas a gente quer... Então, entender a planta como um ser autônomo, independente, eu acho que pode ajudar muito a gente, né? Essa visão mecanicista e estreita, né, de que a planta está a nosso serviço, a planta também tem vida própria e tem desejos próprios, né? Deixar a planta ser planta, a gente vai chegar lá. Uma planta feliz. O que é uma planta feliz? Uma árvore feliz, um ser vivo feliz. Quando ele tem adubo, nutriente, né? Tem água e luz na medida certa. Esse na medida certa é que estraga tudo, né? Claro, oxigênio ela precisa também. Nutriente, água e luz. A gente confunde muito o úmido com encharcado. Eu falo para a pessoa, porque eu já estou 30 anos nesse ramo, e aí eu vou... Não é que a gente vai ficando rude, mas a gente vai ficando mais claro, né? E falando, minha senhora, não é um buriti, não é um papiros, o meu senhor, né? Não é um papiros. Então, úmido, levemente úmido, e não encharcado, né? Luz, vê de onde a planta veio. Se ela veio do subbosque, obviamente que ela quer pouca luz, ela se adaptou. De onde ela veio? Primeira pergunta, a planta feliz é aquela planta que você muda ela de ambiente o mais próximo do ambiente onde ela veio, né? A questão de bom senso também, né? Isso é meio óbvio que eu estou falando, mas a gente muitas vezes não pensa nisso. Não, eu quero essa planta aqui, mas ela não vai ser feliz aí, ela é de sombra, né? Ela é de meia sombra, né? Então tem que respeitar a planta. Eu acho que é muito mais, se você quer resultados, né? Então, se você quer resultados, eu acho que respeitar a planta, dar as condições que ela precisa, é muito bom, né? Então, vamos lá, sobre outras coisas. A nossa relação com as plantas, né? A gente, às vezes, estressa a planta, transfere para a planta o nosso estresse, porque a gente quer que ela produza fruto logo. Ela vai produzir só em 3 anos, ou em 2 anos, ou 5 anos, algumas, né? E aí a gente força a barra. Eu já vi muita gente matando a planta com adubo químico, né? E transferindo para a planta essa vontade, vai produzir logo. Não, você tem tempo, ela vai chegar a produzir, né? A pessoa fala assim, mas não deu flor, não está dando flor. Ela está programada para dar flor e se reproduzir, ter sementes e frutos. Mas vou cortar. Quer dizer, falta muito pouco, né? Quer dizer, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas deviam ter mais paciência, ou mais entender, como eu falei, essa questão do ser vivo, né? Do ser vivo que ela é. Então, tá. Agora, então, isso é o roteirinho. Eu quero falar um pouco sobre paisagismo, né? Paisagismo, equilíbrio entre forma, volume e cor, né? O paisagista, ele organiza a paisagem, mas eu sempre gosto do elemento natural presente, né? Quer dizer, que não fica um ambiente tão artificial, que fique mais natural, sabe? Eu vejo ambientes muito antropizados, quer dizer, muito artificiais mesmo, sabe? Parece de plástico, inodoro, insípido e
não incolor, mas assim, muito, muito bonitinho, muito arrumadinho. E a natureza, tem o seu caosinho, né? Ela tem sua organização, mas ela tem o seu caos também, né? Deixar o espaço para o espontâneo, o paisagista, sabe? Alguma coisa que já estava lá, o que aparece lá, o que o passarinho deixou lá, sabe? Não estava programado aqui, mas o passarinho trouxe a semente de uma planta e ela nasceu aqui. Então, essa espontaneidade era bom a gente respeitar, né? O paisagista, né? Eu vejo espaços excessivamente artificializados, tá? Talvez a média goste disso, né? Talvez a média das pessoas, o gosto das pessoas seja esse, né? E se nasce uma embaúba ali, eles vão lá e arrancam. Mas se a natureza trouxe uma embaúba ali, ela cabe ali, deixa ela ali, né? E a questão sempre do bom senso, né? A questão do paisagismo, o Burle Marx, né? Que era um grande artista, a questão da sensibilidade, né? Da criatividade, porque o paisagista é um artista, né? É um artista. É um artista. Eu estou falando assim vários tópicos, depois a gente vai tirar dúvidas, eu posso me alongar em mais alguns, às vezes eu fico um pouco ansioso aqui, mas já eu vou relaxar um pouco, porque a gente fica um pouco... Mas então eu vou falar de adubação, depois vou falar de ecologia, paisagismo e ecologia, né? Mas assim, o paisagismo para mim basicamente é parecer natural, sabe? Mesmo manipulado pelo homem, parecer bem natural, espontâneo, né? Vamos falar de a planta feliz, que é uma planta bem nutrida, como nós, né? As pessoas esperam das plantas milagres, quer dizer, não está crescendo, não quer crescer, não vai crescer, quer dizer, não adubou, não deu as condições, né? Como é que você vai exigir de uma planta que ela cresça, seja feliz, saudável, se você não deu comida para ela? E essa comida é uma adubação orgânica. Aí as pessoas perguntam, adubação química ou adubação orgânica? As duas, tá? As duas, né? Vocês sabem, a adubação orgânica, nós estamos aqui numa região do Cerrado, um solo pobre, mas fisicamente muito permeável, né? Muito antigo, foi lavado, né? Mas é um solo que requer muito uso de matéria orgânica. Eu acho que praticamente todos os solos requerem uso de matéria orgânica, né? Onde o nutriente, se vocês sabem, o nutriente vai sendo disponibilizado pela planta aos poucos. E ali você bota um reforçozinho de algum adubo químico, um reforço. Não é uma injeção na veia, mas é um reforço, sabe? Eu acho que as duas coisas podem conviver harmonicamente, sabe? Né? É claro que só adubação química vai matar a planta, que só adubação orgânica a planta vai desenvolver bem. Mas se você puder dar uma adubaçãozinha química, dependendo de cada caso, cada solo, eu não acho ruim, não. Eu acho que a planta vai gostar também, né? A planta vai gostar também. Usar sempre cobertura morta, sabe? Como eu uso cobertura morta no meu viveiro, o resto, eu tenho um bambuzal lá, como eu economizo água, sabe? E economizo mão de obra, assim, a questão das ervas daninhas, virando tubo, né? Quer dizer, usar cobertura morta, né? Fazer compostagem, né? Não queimar. A questão da matéria orgânica é fundamental, sabe? Muito, porque você usa menos água depois, né? Porque aquele solo vira uma esponja. Isso vocês sabem, mas a gente é bom lembrar, né? Quer dizer, eu uso muita matéria orgânica, muita. Onde eu tenho acesso à matéria orgânica, cama de cavalo, cama de frango, adubo de gado, onde eu consigo alguma matéria orgânica, serragem curtida, né? É muito bom, né? Porque eu economizo água e porque a matéria orgânica, vocês sabem que retém muita água. Vamos falar, então tá, isso é adubação. Ecologia, né? Eu não sei, eu acho que quando eu comecei a trabalhar com plantas e fornecer plantas para paisagismo, usava-se, espero que não se use mais, pedra caverna, que são aquelas pedras que existem nos campos rupestres, né? Aqui de Brasília, eles são retirados de umas regiões muito bonitas, de montanhas lá em Cristalina, né? Então, quer dizer, se um paisagista hoje ainda usa pedra caverna, eu acho que ele está sendo
paisagista antiecológico, né? Quer dizer, porque destrói, né? Quer dizer, você quer recompor alguma coisa na casa do cliente, mas você deixa um buraco lá na montanha, né? Lá na natureza, né? E também, eu acho que hoje, quando eu comecei, ainda se tinha muito essa oferta de bromélia, cactos e orquídeas, né, arrancados da natureza. Isso hoje eu denuncio. Se alguma pessoa vem e me oferece alguma coisa que eu vejo que foi arrancada da natureza, principalmente bromélia, eu quero denunciar, sabe? A apreensão daquelas... que é um absurdo. É um absurdo isso, né? E o paisagista pode e deve, eu acho que, recompor alguma coisa para a fauna, sabe, nos jardins, sabe? É possível, sim. Não só plantas que dão fruto. As pessoas falam, eu quero plantas que dão fruto, porque as plantas com fruto atraem pássaros. Não. Toda árvore atrai pássaro para abrigo, né? Para rota de fuga, para descanso e para, obviamente, alimentação. E existem espécies muito boas para atrair a fauna, né? Aqui em Brasília, por exemplo, aqui no Lago Norte, onde eu moro, há uma procura enorme pela palmeira gerivá, essa Ciagros romanzofiana, porque quem tem gerivá em casa pode receber a visita de umas araras que cruzam aqui o Lago Norte, né? Eu já vi perto daqui, cruzando, meu vizinho aqui, eu já vi na casa do vizinho, elas comendo gerivá, quer dizer, elas se alimentando de gerivá. É só um exemplo, né? Então, eu acho que o paisagista pode e deve ajudar também nessa campanha ambiental, né? Ambiental. Agora, sobre a questão do venenos, né? Usar o mínimo possível. Eu vejo, nós somos uma sociedade assim, muito aquela coisa, como eu falei, inodora, insípida e excessivamente, entre aspas, limpa. Quer dizer, apareceu um gafanhoto no jardim, traz a cavalaria americana para destruir aquele pobre gafanhoto faminto ali, que não vai causar nenhum dano, não é uma praga, não é, ele passou por ali, ele faz parte da natureza, ele vai comer um pedaço da planta, não vai destruir tudo, né? Então, usar o menos possível, e quando usar, obviamente, os com menor impacto, óleo de ninho, e muitas vezes eu já vi plantas doentes que eu limpei com jato de água, né? O próprio jato de água. Então, procurar sempre uma solução de baixo impacto, né, nunca usar as de tarja vermelha, esses venenos terríveis, né? Então, essa parte de usar sempre... Existem fungicidas, inseticidas, biodegradáveis, né? Existem soluções. As pessoas querem uma coisa que é altamente eficiente, tudo bem, pode ser, mata tudo e mata até a própria pessoa, porque vai envenenar a água, vai envenenar... Uma pessoa me perguntou uma vez, nunca vou esquecer, as formigas estão passando pela minha cozinha, né? Uma correição, que elas estão migrando de algum lugar para outro, estão passando, que veneno que eu uso? Na sua cozinha? Quer dizer, vai envenenar a sua cozinha, deixa elas passarem, daqui uns 3 dias elas não vão estar mais aí, elas passaram, é uma correição, uma coisa natural nas formigas, né? Formiguinhas. Claro, se tiver doce ali, tiver açúcar, elas vão, obviamente, ficar. Então, existem formas de você controlar isso, né? Controlar isso. E aceitar que, por exemplo, às vezes eu tenho umas palmeiras Bismarck que morreram, eu perdi 3, um besouro lá, e as opções que eu tinha, o que me deram, eram altamente cancerígenas, altamente violentas, né? Aí eu lembrei de uma frase que tudo que nasce, cresce e um dia morre, né? Então as palmeiras lá eu replantei, elas morreram, o besouro matou e tal, eu replantei, sabe, e não usei o veneno, e esse veneno também, a eficiência dele não seria muito grande. Esse é o tema venenos. Vamos falar de viveiros, né? Eu tenho boa experiência com viveiro, de visitar viveiro, e eu tenho um viveiro de plantas, né? Não sou paisagista, né? Não sou paisagista. Agora, planta muito grande, gente, pelo amor de Deus. O cliente chega lá e diz, eu quero uma planta com 4, 5 metros, um IP de 4, 5 metros. Nem vai encontrar, ou se encontrar, vai ser um IP que vai sofrer um estresse tão grande de transplante, que se você plantar um de 2 metros, 1,5 metros, ele vai suplantar esse de 3 metros, né? Essa coisa do Red Garden, né? Quer dizer, tem aquela frase, plante uma árvore e cresça com ela, né? Quer dizer, é claro que o cliente, você quer ser impressionado ou quer impressionar, né?
mas eu acho que planta muito grande, se você plantar um ipê de 3 metros junto de um ipê bem saudável de 1,5 metro, em 2, 3 anos, esse ipê pequeno que você plantou vai suplantar o outro e vai ficar muito maior, muito mais bonito, né? Porque a relação copa, a altura da árvore, tem que ter uma relação direta com o sistema radicular, né? Então, quanto maior a árvore, maior o sistema radicular. Tem que ser. Então, isso, eu prefiro mudas de 1,5 metro, 2 metros, tamanho nosso, assim, 1,70 m, 1,80 m, né? Uma muda bem saudável. Eu acho que, é claro que nós vivemos uma sociedade do impacto, tem que impactar e tal, mas a gente vai chegar lá. E quando visitar o viveiro, tem uma coisa importante, não induzir a resposta. Não falar assim, esse é um ipê roxo? Não, você pergunta que ipê é esse? Tá? Porque a diferença do roxo, rosa, amarelo e branco é muito, muito próxima. Eu, às vezes, muito raramente, porque eu já tenho boa experiência, eu ainda apanho, né? Ainda fico na dúvida, mas hoje cada vez menos. Então, é isso, sabe? Não induzir. E procurar no viveiro sempre, se o dono estiver lá, e se o dono gostar de plantas tanto quanto gosta de dinheiro, do dinheiro que o viveiro dá, porque tem uns que só gostam do dinheiro que a planta dá. Eu conheço uns que não gostam muito de plantas, assim. Mas procurar sempre o funcionário mais antigo, tá? O mais antigo. E ouvi-lo. Ele tem experiência, valorizar o que ele diz, o que ele acha, e você pode... Eu tenho clientes, eu tive clientes que me sugaram de uma forma muito delicada, assim, tiraram tudo que eu sabia. Como você faria na sua casa? Ele sempre me perguntava, como é que você plantaria? Eu vou fazer como você plantaria. Isso quer dizer, a gente se sente assim, valorizado, né? Então, quando você procurar o viveiro, procurar os mais antigos e ouvi-los, né? Ouvi-los. E todo viveiro tem um lugar de plantas não abandonadas, mas plantas assim... Porque tem planta que ela quer ir para o chão, e que não adianta você ficar tocando de pote. E essas plantas do meu viveiro eu separo para escolas, creche, asilo, hospital, escola pública, basicamente, né? Tem um cantinho lá. Mas tem muita coisa interessante aí, e barata, sabe? Aqueles que o viveirista está, entre aspas, assim, descartando, né? Mas que se for para o chão, ela está, entre aspas, feia não, ela está querendo ir para o chão, né? Então você consegue encontrar coisas assim nos fundos dos viveiros, né? Ouvir, aprender, ouvir é importante. E tem cliente que eu já não discuto mais com o cliente, se ele quer fazer do jeito que ele quer fazer, que faça, né? Eu não discuto mais, já cansei, né? Agora, isso aqui é uma coisa que eu vou falar para paisagistas. Para paisagista, né? Pior coisa do mundo é cliente com razão. Pior coisa do mundo é cliente com razão. Por isso, transparência, clareza, as pessoas às vezes confundem com rudeza. Porque depois de 30 anos, eu falo, assim não vai funcionar, assim vai morrer e a gente não vai trocar, né? Essa clareza, eu gosto muito quando eu vou numa loja e a pessoa fala assim, você está comprando isso, isso e isso, e não inclui isso, isso e isso. Quer dizer, o cliente, eu me sinto bem quando eu sou bem claro o que eu estou comprando. Sabe o que eu estou comprando? Olha, o senhor está comprando isso, 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 isso. Não inclui isso, isso, isso. Então, isso é muito importante, sabe? Eu acho que essa coisa da clareza, da transparência, e muita gente, claro, confunde, talvez, com rudeza, mas não é rudeza, é clareza, é um contrato, né? O que você está... e tentar sensibilizar o cliente, né, para ele botar alguma planta nova. O mercado é muito conservador, as pessoas são muito conservadoras foi bem ali, eu vi no meu vizinho, foi muito bem. Então, mas tentar colocar alguma planta nova é sempre bom, sabe? Não é tão fácil, né? Não é fazer experiência, você sabe, né? Você sabe o que vai fazer, mas eu sei que é difícil com o cliente, porque ele quer uma coisa bonita, rápida, para impressionar, ou não está nem aí para as plantas, quer só mostrar status, ou mostrar riqueza, ou etc., né?
É hora do paisagista entrar em ação. Mas vamos lá. Eu vou falar agora rapidamente do meu viveiro. Estou lá desde 92, no Polo Verde, aqui em Brasília, né, no Pau Brasília, que está no Instagram, @PauBrasíliaViveiro, né, tem sempre novidades lá. Eu estou sempre lá, sempre assim, sempre normalmente pela manhã, gosto de acompanhar, de atender e de orientar. Nossa equipe é muito boa, que ela é muito, tem gente lá com 20 anos, 22 anos já trabalhando lá, quer dizer, com 22 anos, enfim. Nós temos lá umas frutas, eu gosto de trabalhar com plantas raras, frutas raras, árvores diferentes. Eu estou vendi agora no Dia da Consciência Negra muito baobá africano, né? Eu tenho muito baobá, tenho baobá brasileiro também. Então é no Lago Norte, aqui na saída para Sobradinho, o viveiro, né? E a gente tem também uma boa ação social lá, porque eu dou sempre adubo, vasos rachados não, vasos, eu dou bastante plantas, adubos para a escola, principalmente escola pública, creche, asilo, né, e hospitais. Eu sempre ajudo hortas comunitárias, né, eu acho bom fazer isso. Inclusive, o próprio paisagista podia fazer isso, porque é muito bom, né? Fazer um projetinho para uma casa de velhinhos na sua região, fazer um projetinho para, sabe, para um asilo, para um hospital, para uma escola pública que está precisando, vai lá, faz tão bem, sabe? Faz muito bem. Faz bem para eles, mas faz mais bem para vocês, né? Então, eu falei quase tudo. Agora, é muito bom, nós somos privilegiados estarem no meio das plantas, sabe? Eu me sinto um privilegiado. Claro, era hobby que virou negócio, né? Quer dizer, tem seus espinhos, tem seus... Mas é muito bom, porque eu tenho as minhas plantas que não tem valor comercial, mas que eu gosto de, por exemplo, jaracatiá, é uma planta que eu divulgo bastante, que é uma mão de árvore, uma árvore que na minha chácara tem um pé, duas pessoas para abraçar, a maior mamão do mundo, a maior caricácea do mundo. Então, eu gosto de trocar sementes, trocar plantas e novas espécies, ir atrás de novas espécies, de novidades, né? Então, eu acho isso muito bom. É um privilégio, tá, gente? A gente está no meio das plantas, sabe? É um privilégio, sabe? Né? Tem a parte comercial que é necessária, o preço que eu pago, né? O preço que eu pago, nós temos os problemas todos, as pessoas, né, não cuidam. Eu falei, você está levando para casa um bebê, tá? Um bebezinho, tá? Você tem que cuidar desse bebezinho, ele vai precisar de água, vai precisar de luz, vai precisar de comida, né? Então, e não tem muito segredo. Eu acho que a planta, ela quer ser esquecida e não abandonada. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com a planta. Não, dá as condições para ela. Até cacto na minha casa morre. Quer dizer, rega demais, ou alguma coisa demais. Adubo, água, nutriente, luz, né? Quer dizer, não é tão difícil cultivar plantas, eu acho, desde que a pessoa deixe a planta ser planta e esqueça a planta, mas não a abandone, não a abandone. E não vai lá de meia em meia hora ver se ela está soltando florzinha, sabe? E está soltando frutinha. O elemento surpresa, né? Eu gosto muito assim, quando eu vou num lugar e tal, alguma planta que eu cultivo, eu falei, meu Deus, está com flor, está com fruto, né? Então, porque nós vivemos um pouco o estresse e tal, mas eu acho que deixar a planta ser planta, respeitá-la e considerá-la um ser vivo como nós, ajuda muito. Pronto, agora vamos lá, gente. Eu acho que é quase tudo que eu falei, mas eu gosto mesmo de responder perguntas, senão eu viajo demais. Eu tenho uma pergunta. Você falou muito assim que a gente tem que conhecer as plantas, que é a necessidade da planta, né? E você tem uma experiência longa, né? Mas qual o conselho, né, para quem quer aprender sobre plantas? Porque elas são muito diferentes, né? As exigências de uma para outra, né? Por mais que nós temos algumas parecidas, mas nós também temos uma diversidade muito grande. Então, assim, para quem está, não só para quem está começando, né, que eu acho que é uma dificuldade geral da gente conhecer realmente as plantas, né, e isso leva tempo, né,
por isso que você sabe tanto. Mas qual é o conselho, né, para essa pessoa? Onde ir aprender? Viver nos livros? Nos Onde livros, ir? começar pelos livros, ter os livros, né? Nós temos muitos bons livros, né? É, usar o bom senso, né? E perguntar para quem conhece, Isso é bom. né? E ir nos viveiros e vai aprender, claro, né? Todo mundo erra, todo mundo vai acertando, mas todo mundo sabe bastante, e as pessoas que sabem, eu gosto de compartilhar, eu gosto, eu não tenho segredo, né? Uns não gostam, né? Mas eu gosto de compartilhar, então eu acho que visitar viveiros, ouvir, e as pessoas sabem de coisas incríveis, eu falo assim, eu tenho que escrever um livro, né? Isso, né? Coisas que as pessoas acumulam pela experiência própria, né? Mas livros, ler sempre, observar, né? E conversar com as pessoas e perguntar a elas como é que foi como é que foi o tipo daquilo. Mas o mais importante é que a planta se sinta em casa, sabe? Uma planta lá do norte do Canadá, obviamente, eu vi numa revista uma planta linda lá do norte do Canadá, obviamente que não vai aqui na nossa região, né? Nossa região tem 6 meses de chuva, 6 meses de seca, né? Aqui em Brasília vão bem outras plantas, né? Então, não querer impor, assim, eu vi uma planta lá em Uruguai, ou no sul da Argentina, na Patagônia, linda, mas não vai aqui, ela, né? Ela precisa então, é isso, quer dizer, respeitar a planta, né? Agora você me perguntou como aprender, aprender errando, né? Aprender errando, aprendendo, experimentando, Tentando. perguntando e lendo e observando, né? Eu acho que o paisagista ele tem que ser muito observador nos passeios que ele faz, né? Nos passeios da casa para o trabalho, para a escola, nos passeios a pé, né? Observar os jardins, as árvores e perguntar para a pessoa, puxa, está tão bonito, como é que você conseguiu? A pessoa vai ficar feliz em dizer, sabe? Eu usei isso, usei aquilo. Por exemplo, a planta nativa não precisa de calcário, né? Aqui, porque o solo ela é adaptada ao solo ácido. Então, você pegar uma quaresmeira nativa, que é nativa aqui da região de Brasília, e você fazer uma adubação usando calcário, como você usa para as outras, ela realmente não vai gostar, ela vai... Né, de onde ela vem? Ela vem de um ambiente de solo muito ácido, então ela vai gostar do solo ácido, ela vai se sentir em casa, né? Ela foi, né? Então é isso, batendo a cabeça, gente, batendo a cabeça. Tá certo, obrigada. É, a Cristina quer falar, pode falar, Cristina. Abre o seu microfone, por favor. Empresário. Oi, Nicolas, eu tenho duas questões. As plantas que são exóticas e trazidas para o Brasil, elas têm causado muito problema, principalmente aqui em Florianópolis, como no litoral brasileiro inteiro. A gente tem tentado, inclusive, fazer com que as pessoas não façam mais isso. É uma grande briga aí que a gente tem. Elas têm destruído as plantas nativas, que é o caso da casuarina. Como você vê essa questão das espécies exóticas invasoras no trato, digamos assim, com relação a esse problema que tem causado no Brasil, ao ser incentivado que se traga mudas escondido muitas vezes nas malas de outros países. Eu vi tu falando do baobá, eu acho lindo, maravilhoso, eu também queria ter, mas só que ela não é nativa do Brasil, que é o caso que aconteceu com as casuarinas aqui no litoral do Brasil como um todo. Ela virou uma praga, aonde ela cai, as vegetações dela ela acaba não deixando os passarinhos sobreviver na região e tem causado bastante problema. Como que tu vê essa questão, assim, até para você, como um grande incentivador da gente plantar, que eu adoro também plantar, mas para que obedeça esse ritmo da terra, né, e faça com que não vire uma praga em vez de ajudar. Nós estamos tendo muito problema também com a questão de trazer lá da Índia, de vários lugares, tem causado muito problema para nós aqui.
Aqui em Brasília nós temos um problema da leucena, né, que é uma praga realmente que deve ser tirada. É a planta errada no lugar errado, tá? Ela tem seu lugar, né? Mas se você tirar a leucena, eu não vou dizer se é histeria, mas olha, se você chegar num lugar aqui, tem um lugar, o Parque Olhos d'Água nosso, ele está infestado de leucena. Mas se você chegar lá e falar assim, propor ao diretor, vamos tirar essas leucenas, se aparecer lá tirando as leucenas, vão fazer manifestação, vão fazer faixa, protesto. Eu falo assim, tira uma e vai substituindo, né? Vai substituindo, né? Vai substituindo. E eu acho que, por exemplo, nesse parque, a leucena tinha que ser erradicada mesmo, sabe? Erradicada. É a planta errada no lugar errado e substituída por outras plantas que se deram muito bem lá. Mas vai falar isso para o diretor e se ele tomar a iniciativa de cortá-las, ele vai perder o cargo ou vai ter protesto. Quer dizer, há uma coisa assim que a planta tem que ser respeitada, ela está lá no lugar, mas pode ser substituída, né? Pode ser substituída. Ela é uma forrageira interessante, né? Para o gado, a leucena, mas para a arborização urbana realmente não serve, né? Você falou aí das casuarinas, elas são muito usadas para contenção de dunas, né? No Nordeste ou na Argélia, no norte da África, né, para contenção de dunas no Saara. Eu plantei casuarinas numa fábrica de cimento, que era a única coisa que ia lá no solo da fábrica de cimento, eram as casuarinas. Né, e aquilo não praguejaram, né, não sabia que aí em Florianópolis tinha esse problema, né, de descontrole, mas plantas brasileiras também praguejaram por aí. Por exemplo, em Pretória, aquela... jacaranda mimosifolia virou uma praga até agrícola, me disseram, né? Então, mas a gente tem que ser controlado. As plantas invasoras são problemas sérios aí, sabe? Né? Em muitos ecossistemas, né? Mas muitas se adaptaram bem. Por exemplo, o Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, a jaca, ela virou um elemento natural. Eu fui lá e falei, meu Deus, quanta jaca! Ela se adaptou, né? Ela se adaptou e eu acho que tem que fazer um controle da população, né? Senão vira só jaca, né? Ela domina, né? Ela pode dominar. Mas só uma observação, assim, a casuarina ela é um problema para o litoral do Brasil, em especial para o litoral catarinense como um todo. Eu não e aí sabia. é que nem tu está falando, é fazer planejamento, né? Planejamento, tirar, tirar, com a Floran, e quando forem tirar, explicar, gente, olha, as pessoas vão lá com faixas, cartazes e tal, há uma histeria, assim, que eu não gosto muito. Eu acho que, né, outra coisa, o baobá, eu vou dizer que o baobá, que as plantas, elas não têm passaporte. O baobá aqui, ela simboliza muito, né, do passado brasileiro, né, da África, nossa relação com a África e a negritude, etc. Agora, no Dia da Consciência Negra, vendi muitos, eu tenho uma produção boa de baobá. Então, por exemplo, o ingá brasileiro, ele foi para a Malásia, para a África, para servir de sombra para o cacau, né? Quer dizer, nós temos muitas espécies que vieram para cá e muitas que foram para lá, né? Quer dizer, eu não sou assim muito radical assim. Claro, na recomposição de uma mata ciliar na beira de um rio, você não vai plantar exótica, você vai plantar o que tinha nessa mata ciliar. Mas numa arborização urbana, eu acho que nós podemos plantar muito bem algumas exóticas. Por exemplo, em Brasília, não é que ela é exótica, ela é da Amazônia. O mogno se deu muito bem aqui. Impressionante. O cambuí, que é do sul do Ceará, que é o canafístula, né, o Peltophorum dubium, se deu muito bem aqui. Né, e outras não se deram bem aqui. Né? Então, Brasília hoje tem uma arborização, assim, eu acredito, com 80% de nativas, sabe, do cerrado. Né? Quer dizer, eu acho que 70% a 80%. Então, as plantas, elas não têm, para elas não importa, como eu falei, planta não tem passaporte, mas tem que controlar. E muitas espécies são invasoras e muitas espécies que saem do Brasil também viram problema lá, né? E muitas que viram problema aqui. É uma questão de controle, né? De manejo, né? E convencer as pessoas que, olha, é uma praga.
vamos tirar e vamos plantar outra coisa, sabe? É questão de explicar, não é fácil, porque há um radicalismo aí e tal. Uma vez um cliente foi na loja e falou assim, puxa, eu preciso ampliar minha garagem e tal, eu preciso tirar um pé de angico. Tire, qual o problema? Ele ficou espantado, né? Quis me bater. Eu falei, e plante 50 num sítio, numa chácara, no beira de um rio, na beira de um lago, né? Então, o problema não é tirar, é não repor, né? A reposição é mínima, nós tiramos muito mais do que nós colocamos, né? E a diversidade de espécies é tão grande que a gente podia tem árvore para todo tipo de ambiente, para todo lugar, para todo espaço, se a gente aceitasse isso, né? Mas a gente não aceita, a gente quer impor a nossa vontade. Então, essa questão das plantas invasoras é séria. Perguntas? Simone. A Liliane estava comentando aqui que foi o que ocorreu no Parque Trianon, em São Paulo também, né? Das palmeiras ceafortes. São invasoras e se espalharam, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. A Liliane vai fazer. Posso falar? É que ultimamente eu estava vendo bastante live, assim, sobre questão das plantas exóticas, né? Aí, tem alguns recursos que eles estão fazendo, que é o Instituto Horus, não sei se vocês conhecem, que é uma base de pesquisa, você digita lá o nome da planta e ele explica como que ela é invasora, se ela é invasora ou não, como que ela é invasora, porque, por exemplo, eu acredito que algumas plantas, por ter dispersão por pássaros, já é mais difícil de controlar, né, essa questão da invasão, porque o pássaro acaba que leva a semente para lugares mais longes, e aí a gente é importante essa consulta para a gente saber qual que a gente vai usar ou não, né. E teve uma outra que eu vi também, sobre uma tese de um aluno que ele está fazendo um levantamento da flora e a substituição das plantas invasoras por espécies nativas. Aí ele está fazendo uma lista com sugestões. Eu acho que essa parte vai ser bem importante, assim, para os paisagistas, né? Porque a gente tem uma flora tão grande, né? Mas a gente pode usar algumas exóticas, por exemplo, a palmeira imperial, muito procurada por sabiá, aqui em Brasília, por exemplo, tem, né, uma palmeira exótica e tal, veio lá do Caribe, mas muito útil para os pássaros e tal. Então, como eu falei, no ambiente urbano, eu acho que a gente pode usar exótica, mas quando a gente for recuperar uma área natural, eu acho que aí tem que ser estritamente as plantas daquele lugar, né, o levantamento florístico daquele lugar, né? Mas eu sou a favor de erradicação de algumas espécies, sim, ou pelo menos controle, né? Erradicação é muito radical, mas controle de algumas plantas, senão elas realmente dominam, né? Elas... Nicolas, você falou muito da importância de cobertura morta. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque, assim, por exemplo, você usa no viveiro, né? Eu queria saber que mistura que você usa, que material é esse, né? Se é tudo, e como a gente pode fazer isso nos nossos jardins, né? A grama que é cortada é jogada fora. Meu Deus, eu vejo os jardineiros, né, cortam a grama, o dono manda cortar e joga aquela grama fora, e aí em volta da planta fica a grama, né, e aí depois fica aquele coroamento que a pessoa faz de terra, e a palmeira ou a planta, e aí aquele solo exposto. Né, aquele solo exposto mesmo, e ali podia estar toda a matéria orgânica que ele junta ali, né, porque ia ajudar muito a planta, né, né, na propriedade a pessoa ter uma compostagem, sabe,
reciclar os próprios nutrientes, né? Quer dizer, eu vejo nas residências as pessoas não usando essa grama na horta, ou não usando no jardim, no pé das plantas, né? As pessoas talvez achem feio a questão estética aí, né? Do que é feio, o que é bonito, mas tudo bem, vamos pensar no feio e no bonito, mas vamos pensar na planta também. A planta vai achar aquilo lindo, né? Vai achar gostar daquilo, vai achar bonito. Então, eu tenho um bambuzal, eu tenho um plantio lá de Dendrocalamus giganteus, que é o bambu gigante da China, que produz uma quantidade de folhas impressionante, né? E que duram, né? Então, todo lugar a planta está reciclando suas folhas, eu acho que podia juntar, né? E eu lá, toda vez que eu tenho acesso a alguma fonte de matéria orgânica, eu vou atrás, né? Por exemplo, um aras lá chegou, ele queria palmeiras, então falou, se eu tenho aras, eu quero sua cama de cavalo por um ano, então ele traz lá a cama de cavalo, né? E eu uso bastante, né? Matéria orgânica, mas então, dentro da própria propriedade, a pessoa pode reciclar aquele nutriente que... Folha, lá no meu viveiro eu já expliquei e eles já entenderam, os funcionários, que folha não é lixo. Lixo é plástico, vidro, ferro, né? Mas folha, as pessoas passam lá, você não vai achar vidro, não vai achar plástico, né? Folha você vai achar, aquilo vai virar matéria... Folha não é lixo, folha é matéria orgânica, é adubo, né? Então, e existem serragens, eu acho que pode usar a cobertura morta, serragem de preferência curtida, né? Porque ela tem o tanino, né? Nas serrarias você consegue pegar casca de arroz também é muito bom, mas hoje a casca de arroz está sendo muito usada, está mais difícil, porque está sendo usada para cama de frango, né? Para criação de galinhas e frangos, né? Mas na propriedade mesmo é possível produzir a própria cobertura. Que bom. É porque é uma dúvida constante, né? Que as pessoas não aproveitam mesmo, né? Não aproveitam. E às vezes pegam a informação errada, né? Não pegam uma informação correta, não ensina como podem fazer isso e deixam de aproveitar um nutriente riquíssimo ali, né? Composto. Muitas vezes o cliente não quer, acha feio essa coisa dessa coisa limpa, insípida, inodora, incolor, parece de plástico. Eu vou em alguns viveiros, algumas residências, parece de plástico, é tão bem cuidado, não tem um erro ali, não tem um lugar para uma borboleta, sabe? É uma coisa difícil de entender. Então, eu ia deixar essa pergunta para daqui a pouco, mas essa questão de limpeza excessiva, né? Se a pessoa planta um pomar, ela quer cobertura naquela área toda, porque ela não pode pisar na terra, ela acha que aquilo ali tem que estar coberto, e nós sabemos que depois essas árvores vão crescer e um gramado não vai bem, vários detalhes, né? Mas as pessoas querem limpo, né? E tá errado, né? A gente precisa dessa cobertura morta, a gente precisa desses restos aí, para que esse jardim fique bem, né, na verdade. Aí é hora do paisagista ter a sensibilidade, a psicologia de não educar o cliente, mas mostrar para ele certas vantagens até econômicas, sabe? Olha, se você usar mais matéria orgânica, a sua conta de água vai diminuir, não vai precisar irrigar tanto. Bateu no bolso, a pessoa já entende mais se bate no bolso. Né? Com então, é isso, os argumentos econômicos, né? Você vai gastar menos água, né? Plantar grama em sombra é bobagem, né? Enfim. Então, o paisagista tem que cuidar disso, né? Que tem vezes que também os paisagistas não prezam por isso, né? Eles acabam querendo que o jardim fique sempre limpo, e aí eles não vão passar essa informação para o cliente, né? É o problema, né? O cliente tem sempre razão? Não sei. Né? Não sei se tem sempre razão, mas aí é difícil também convencer o proprietário lá, que deixar a coisa mais natural, né? Quer dizer, essas folhas são partes vai melhorar a biodiversidade, vai melhorar o controle até de pragas, muitos inimigos naturais de pragas vão aparecer para combater certas pragas, né? Há uma coisa que eu não esqueci de falar, é sobre plantas de interior, né? Como que as pessoas regam demais, transformam aquilo num ambiente úmido, bastante úmido, que atrai a umidade, obviamente, vai atrair muita
pulgão, cochonilha, insetos, né? Quer dizer, pouca luz e muita água é o problema de plantas de interior. Eu vejo a pessoa molha demais e aquilo... Se está no interior, não tem tanta insolação, então não precisa de tanta água, né? Quer dizer, aquela coisa do bom senso, se ela está no sol, obviamente mais, né? E eu sempre batalho por um vaso grande. É muito feio, não, mas a sua planta precisa, o sistema radicular, né? Não quer que às vezes tem um vasinho assim pequenininho e plota ali 3, 4 plantas. Falei, olha, muita gente comendo o mesmo pote, muita gente comendo o mesmo prato. Não vai ter comida para todo mundo. Né? Ficou feia, ficou amarela, porque a planta também fala, né? A planta ela tem a linguagem não verbal, né? Ela fala, ela murcha, ela fica amarela, ela existe linguagem não verbal, que a gente tem que estar atento, né? Sim. Nós temos 3 pessoas com as mãos levantadas. Eu vi que ela está, mas tinha 2 antes. Não sei se nós vamos deixar essa ordem aí. Tem o Andrei, eu não sei se ele está aí ainda, se ele quer falar. Arnaldo Ribeiro Cerqueira Lima. O Arnaldo também está ali. A Tainara, não sei. Não estou vendo. Porque está aparecendo no chat, o Tá bom, tá. Nicolas. Eu vou chamar a Laís, que está aqui, depois eu libero para o Arnaldo, tá bom, Arnaldo? O Andrei pediu primeiro. Pediu, mas ele não apareceu para mim. Tá, o Andrei e a Tainara tá aí? Pois é, já veio a voz para eles, eles não responderam. Então, Thaís, a Laís é a próxima. Laís, por favor. Oi, gente. A Sara parece que ainda está aí, mas ela não abre o microfone, né? Bom, então vou me antecipar aqui. Essa questão das folhas secas, eu acho que até assim, é uma mudança de cultura para todo mundo, né? Porque, na verdade, eu até que antes as pessoas tinham, no passado, né? Os caseiros, eles tinham essa educação de reciclar, né? De utilizar realmente a poda, e aí eles desaprenderam, e aí agora eu acho que eles estão sendo educados novamente, são processos culturais que a gente vai passando aí, né? Porque acho que todo mundo já passou por esse momento de limpeza de quintal. Eu, pelo menos, vejo que na minha jovem ainda, né, criança, vi que tinha muito disso de limpeza e é uma mudança de olhar mesmo. Eu queria te perguntar, Nicolas, sobre a questão dos viveiros, assim, qual o impacto, assim, que tem esses garden center? Eu falo isso porque você, como é de 92, né, e tem toda essa trajetória do negócio de viveiro, assim, quanto que o negócio, né, se o negócio é lucrativo, se o viveiro ainda é um negócio que vale a pena, né, visto a entrada desses garden center, que a gente percebe que isso acontece em vários outros modelos de negócios também, né, assim, essa entrada dos hipers e super, e, né, garden center, enfim, né, vários formatos de venda de produto, né, que também, até mesmo online. Então, eu queria entender se isso tem impacto, se isso está tendo impacto diretamente no comércio, assim, aqui em Brasília, assim, para o tamanho do seu viveiro, e qual que é a média de produção do seu viveiro ali, qual é a quantidade, assim? Esses garden centers tornam a coisa muito uniforme, né? Pouca variedade, umas plantas bonitas, feitas assim em estufas, não preparadas para o mundo real, né? E um atendimento, claro, não personalizado, né? O meu viveiro tem o que quase todo viveiro tem, né? As coisinhas, tem os adubos, tem os vasos, tem as coisinhas, mas tem os diferenciais, né? E eu acho que cada um, porque é tudo muito igual. Você vai nos garden centers, são todos iguais, não tem graça, né, nenhuma. Então, eu acho bom quando você visita uns viveiros assim, que tentam criar um diferencial com outras espécies, com outras mudas, com outros tipos de plantas, né, e tal, né, mas
Tá, é uma tendência hoje essa coisa dos megas, né? Por exemplo, eu fui uma vez numa feira de suculentas aqui em Brasília, fiquei impressionado, né? Como que a produção é enorme, mas é para as pessoas levarem para casa, porque as pessoas precisam do contato com o ambiente selvagem, nem que seja uma suculentazinha na sala ou uma samambaia na varanda, sabe? Nós fomos homídeos, nós fomos macacos, nós vivíamos nas árvores, nós temos no nosso DNA mais profundo, uma relação muito profunda com as árvores, a gente precisa do contato com o ambiente selvagem, nem que seja a plantinha, porque a plantinha é desestressante. A hora que você vai na plantinha, cuidar dela, regar, ou olhar, tirar do lugar, você descarrega ali algumas coisas ruins do dia, né? Quer dizer, cuidar de planta é muito bom, né? E eu tenho um dia da semana que eu saio do meu negócio, do balcão lá, dos boletos e das faturas, e dos bancos, e dos cheques, e dos pedidos, e vou para a minha chácara com uma roupa bem velha e faço meus buracos lá e planto as minhas mudas. É um lugar de produção, mas pequeno, muito pequeno, mas onde eu podo, onde eu realmente tenho contato com o barro, né? Não uso luvas, né? Tenho contato direto com a matéria orgânica, com o barro, e me exercito, né? Mas esses garden centers têm o seu impacto, mas eu acho que sempre vai ter lugar para o pequeno, como, por exemplo, as grandes mega livrarias, né? Tudo bem, você vai no shopping, tem aquelas mega grandes livrarias, mas tem gente que gosta de ir naquela livraria de esquina, onde ele sabe que vai achar um atendimento melhor, mais personalizado, né? Mas o impacto deles é enorme, mas eu acho que não ameaça. O Brasil é um mercado muito rico, né? Muito visado, né? Muito visado, né? Muito grande. É impressionante como Brasília consome planta, porque além da população, uma parte da população tem áreas verdes, né? Nos condomínios ou né? Então, e nas chácaras em voltas, né? É impressionante o poder como é um mercado interessante, né? E o sol nasceu para todos. Quer dizer, se alguém quiser começar hoje, vai se dar bem daqui 10, 15 anos, se dá bem no sentido de autossuficiência, né? Porque todo começo é difícil, e se não for difícil, não é o começo, né? Então, se alguém quiser montar hoje um viveiro, uma floricultura e tal, e for muito fácil, alguma coisa está errada. Tá? E o gostoso é o difícil, porque depois você vai ter muita história para contar, né? Eu sou muito consumidora do seu viveiro, viu, Nicolas? Obrigado, Laís. Eu quase não é que eu estou lá, eu estou atendendo, estou comprando, eu tento ficar lá na parte da manhã. Sábado de manhã é certo, eu não saio do viveiro. Vai lá, Laís. Vocês todos estão convidados ali. As meninas já me conhecem lá, eu já chego, elas já me atendem super bem. Já. Sim, não, porque as plantas todo mundo tem quase tudo, né? O diferencial é o atendimento, e a gente preza muito por isso. Tem pessoas lá de 10, 12, 15 anos já, né? Não temos como é que se diz, né? As pessoas ficam lá, permanecem, obrigado, não apareça, você vai lá, pergunta se eu estou lá, normalmente de manhã eu tento ficar lá. Valeu, obrigada. Já peguei os adubos também lá para as hortas comunitárias. Eu sempre dou o adubo, sempre que eu posso, eu ajudo bastante. Obrigada pela resposta, viu? Obrigado. Arnaldo? Oi, Nicola. Oi. Nicola, não é? Isso. Pode ser. Nicola, você me encantou quando você começou dizendo que as plantas são seres vivos. Eu concordo com você, até porque fui escoteiro, desde 12 anos aqui minha camisa de escoteiro, e a gente lida muito com natureza desde criança, né? Eu tenho duas questões para você me ajudar a socializar a informação. Primeira, aqui no meu terreno, que é um terreno de 2.500 metros aqui no Parkway, eu tenho de tudo um pouquinho. Eu até disse para Simone que meu jardim é caótico. Tem de tudo um pouco. Muito bom. Só que as mangueiras, eu plantei 2 e já tem umas 6 ou 7, e ela produz muita folha. E um aluno meu de ferro-cimento, que eu lido com o reservatório de ferro-cimento, ele me disse: Arnaldo, você tira um pouco do excesso de folhas da mangueira, porque ela contém, salvo o melhor juízo,
muito tanino. Não sei se é isso que ele falou, se era a terebintina, sei lá. Então, eu passei a não colocar na minha compostagem o excesso de folhas de manga. Procede essa informação? E a segunda é sobre água. Então, primeiro para essa. Primeiro, eu nunca ouvi falar isso, porque a mangueira ela perde folha para se autoadubar, né? Ali ela quer formar uma camada, é uma reciclagem de nutrientes, né? Eu nunca ouvi isso, eu uso muito, eu tenho 5 pés de palmeiras lá e faço muita compostagem, eu nunca senti nada. Eu acho que é bom misturar, obviamente, com grama, corte de grama, de outras coisas, só folha de palmeira, eu acho que vai ficar talvez esquisito, mas eu nunca ouvi falar isso. Para mim não procede. E a mangueira... Oi? É mangueira. Eu sei mangueira, não, eu tenho mangueira no meu sítio lá, grande, e uso muito, mas eu misturo com outras coisas, né? Quer dizer, a planta recebe um mix, né? Então isso é importante, mas eu nunca ouvi falar que a folha da mangueira tenha tanino em excesso, que prejudica as outras, né? Eu nunca ouvi isso, não. Para mim não procede. Eu uso nos meus compostos muita folha de mangueira, mas misturo com outras folhas. Então, ali, se tiver tanino, o tanino está diluído ali, né? Tá. Segundo, eu tenho aqui uma sequência nessa época do ano de muita, mas muita mesmo, nasce braquiária para tudo quanto é lado aqui no meu jardim. Existe algum produto orgânico que a gente possa utilizar para poder erradicar o excesso de braquiária? Enxada. Depois eu falo da água. É só enxada mesmo, né? Enxada, é. Eu já vi gente matando braquiária sombreando-a, né? Mas isso é outra história. Era um pasto de braquiária que a pessoa queria matar aquela braquiária, encheu de árvore, matou a braquiária, porque ela não vai na sombra. Né? Mas o problema da braquiária é que vem no vento, você tira, aí vem de algum lugar a semente, né? Você vai estar tirando sempre aquilo, mas é enxada mesmo, né? Essa capina manual, né? A enxada, porque o Roundup, esses herbicidas, eles matam tudo que tem clorofila, né? Então o ideal é tudo que é verde, né? O ideal é você usar a enxada mesmo, e tirando e reciclando essa braquiária e incorporando ela no solo, arrancando, e vence. É uma guerra sem fim, tá? É uma guerra sem fim, mas vence. Eu acho que vence, vai diminuir bastante. Você vai dominá-la, mas não vencê-la, digamos. Você vai dominá-la, mas não vencê-la. Você vai... Mas eu acho que... É porque ela é muito sugadora, né? É uma monocotiledônea, raiz em cabeleira, né? As gramas, normalmente, são muito sugadoras, né? Então, retire, tira um pouquinho ali, o caseiro, a pessoa que cuida lá, você vai tirar 1 hora por dia para tirar as braquiárias, todo dia, né? E controlar, é possível. Ok. Como é que você resolve aí no seu viveiro ou lá na sua chácara a deficiência de água naquele período mais seco? Eu construo reservatórios de ferro-cimento, né, de pequeno e grande porte. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 50 mil litros que dá até julho, tá? Como é que você faz lá? Sim, é claro, né, eu aproveito a água de chuva, claro, né? Mas você tem uma solução, além dessa, que a gente pudesse sugerir? Eu uso muita cobertura morta lá, com folha de mangueira, folha de bambu, né? Eu uso muito, todas as folhas lá, eu uso porque isso impede a insolação da planta, né? Do solo, né? Lá eu tenho uma produção de canteiros, né? Então, de mudas, em saquinhos, ou em potes, ou em vasos, né? Então, todas elas estão cobertas de matéria, de folhas. Né? Então, você, em vez de regar 3 vezes por semana, você rega 1, né? Mas você tem que regar. Né? Então, no meu caso, lá, o uso de cobertura morta é fundamental para a economia de água nessa época de agosto, setembro, que é terrivelmente seco. Né? Então, porque você, quando usa cobertura morta, obviamente, o sol, os raios solares não incidem sobre o solo e a evapotranspiração é bem menor, né? Isso o senhor sabe.
É isso, cobrir tudo com folha, porque o sol bate na folha e ali embaixo não evapora, né? A água que está ali evapora muito menos, muito pouco, né? É isso. Ok. Obrigado e fiquei muito Arnaldo. encantado. Recomendaram ler o livro maravilhoso chamado A Vida Secreta das Plantas. Aquele livro é fantástico. A Vida Secreta das Plantas, certo. Ok. Adriene pediu para falar. Você está aí, Adriene? Tô. Oi, Nicolas, é um prazer enorme, porque eu conhecia suas poesias, né? Então, eu conheci teus poemas e eu sou aqui do interior de São Paulo, nasci e cresci dentro de uma área de Cerrado, da Grande São Paulo, estadual de Juqueri. E então eu me identifiquei bastante com seus poemas, né? Porque também escrevo também poemas falando do Cerrado. E então eu gostaria de saber como que a gente pode inserir, por exemplo, as flores do Cerrado, que é dificílimo, né? Eu já plantei bastante coisa, mas é difícil a reprodução de mudas nativas do Cerrado, né? É bem complicado. Como que a gente faz isso? Para inserir elas dentro de um... Existe um problema sério. Um problema sério não. Nós somos regidos pela lei da oferta e da procura. E nós somos regidos pela lei da oferta e da procura. Então, a procura por plantas de cerrado é muito pequena. Então, a oferta é pequena também e a pesquisa é pequena também. Simone, está tendo uma interferência aí? Um eco? Quer que eu desligo? Fechar. Opa. Mas então, existem muitas espécies de cerrado, principalmente trepadeiras da família da Rabideia, que são maravilhosas, que pouco se usa aqui, porque pouco se procura e pouco se produz, né? A gente tem que ter aquela preocupação, a planta é linda, do cerrado é nativa, mas vende. Tá? Infelizmente, você chega uma hora que você tem que fazer essa pergunta, né? Então, por isso a mesmice das plantas, né? As pessoas, né? Os viveiros vendem aquilo que os clientes procuram, mas se os clientes começarem a procurar as plantas, falam, o senhor tem isso, falou, está tendo interesse por essas plantas do cerrado, por essas flores do cerrado. Essas flores do cerrado, a produção de sementes é pequena e as sementes são muito predadas, né, porque são muito furadas por insetos, né? Nós temos uma planta aqui maravilhosa chamada Caliandra de Zanta, né, que é a caliandra mesmo, que é dificílimo conseguir uma semente. Eu vou lá na vagem, tudo furadinho, insetos, né? Insetos, então eu gostaria muito de oferecer essa muda no mercado. Eu acho que aos poucos vai chegar lá, sabe? A gente tem que fazer pesquisa e tem que perguntar para os viveiros, o senhor não tem nada aí de flor nativa, o que o senhor tem? Opa, eu tenho uma coisa aqui, quer dizer, o que vai despertar o interesse no viveirista de produzir essa muda é a procura. Né, e não porque ele goste ou ache, né, que acha bacana, tudo bem, é linda, maravilhosa, mas vende, quer dizer, essa é a lógica do mercado, a lei de oferta e procura, a gente não tem como fugir disso, tem que vender. Mas é falta de conhecimento também, né, porque as pessoas acabam... Falta de interesse, curiosidade. Eu acho que já começou, já tem trabalhando com isso, a gente já está trabalhando para, aos poucos. Eu tenho alguma coisa do cerrado, mas basicamente árvores e palmeiras, né, nativas. Arbustos eu não consigo. Tem umas plantas do cerrado que a reprodução é, por exemplo, papalanthus, né, pepalanthus, a sempre viva, a reprodução daquilo é muito complicada. Conseguem, às vezes, em laboratório, né? É uma planta maravilhosa. Se a gente pudesse conseguir reproduzir, né, outros arbustos aqui, as mimosas, né, difíceis de reproduzir também, mas eu acho que aos poucos, com a pesquisa e o interesse e a procura, eu acho que vai ter essa opção. Certo.
Obrigada. Obrigado, você. Temos mais perguntas? Nicolas, o Fábio Camargo está aqui conosco, ele Fábio estava Camargo, comentando. esse é paisagista, viu? Sim, Esse... eu acabei de repetir o convite para ele vir falar com a gente também, né? Ele está falando que ele teve que ensinar o caseiro dele lá na chácara também para poder utilizar a cobertura morta, esses detalhes, né? Um abraço aí para o Fábio. O Fábio é um dos paisagistas que eu mais respeito aí. Concordo com você. Porque gosta de planta também, porque às vezes você vai num jardim, quando você vai num jardim que é muito bonitinho, arrumadinho, o dono não se interessa por aquilo, ele quer talvez impressionar alguém, né? Mas é bonito aquele viveiro, aquele jardim orgânico, que nem aquela casa, tem uma casa que tem aquele compartimento que ninguém usa, ou aquela sala que ninguém pode chegar perto, né? Quer dizer, eu gosto dessa coisa, um jardim orgânico, entre aspas, não é bagunçado, mas é o mais natural, né? Mais natural, enfim. Você fala muito nessa questão mais natural, né? Se é para repetir, se é para imitar, né? Vamos imitar a natureza, né, Nicole? Né? Porque as pessoas ficam repetindo as plantas, repetindo os jardins, e, na verdade, vamos observar mais, você falou isso, né? Vamos observar mais nesses nossos passeios. Eu acho que quem tiver a oportunidade de conhecer o seu viveiro, né? E se você estiver lá, melhor ainda. Sábado eu estou lá, sábado de manhã. Às vezes, durante a semana, normalmente, durante a semana, eu tento ficar lá na parte da manhã. Abro meu viveiro todo dia às 8h. Tá? É fácil me encontrar no Instagram para saber se eu estou lá, no Facebook. Né? Porque eu acho que realmente para a gente aprender, essa oportunidade de conversar com alguém que sabe, que entende, é algo assim muito bom, né? Que a gente tem que aproveitar de todas as formas. Eu aprendo muito com meus clientes. Eles chegam lá e dizem, você tem tal planta? Eu falo, opa, que planta é essa? Vamos na internet, vamos localizar, vamos encontrar, vamos saber que planta é essa. Quer dizer, os clientes, eles trazem as dúvidas, né? E trazem as dúvidas. E os erros, como eu falei, os erros mais frequentes, nós, como eu falei, aquele desequilíbrio do adubo, água e sol, né? Porque cada planta tem uma necessidade de adubo, necessidade de sol e de água. Né? Cada planta tem uma necessidade diferente, né? Cada planta, cada espécie é como um indivíduo, né? Tem suas preferências, né? Mas talvez, Judivan, você está com o seu microfone aberto. Eu falei que a Liliane está querendo perguntar. Ah, bom. Liliane? Oi, essa é uma dúvida que eu tenho, assim, que eu sempre tive, só que eu não sabia para quem perguntar. Quando a gente vai produzir as mudas de espécies, vamos supor, eu quero produzir muda de cerrado, eu não posso pegar a muda na natureza, né, porque é proibido, né, a extração é legal. Aí, como que eu faria, por exemplo? Seria só por semente? Muitas vezes você tem que ter um matrizeiro, né? Essa questão é polêmica. Por exemplo, a baunilha, né? A baunilha é uma orquídea da natureza. Hoje já se produz muita muda de orquídea, né? Mas você tem que ter um matrizeiro. Né? Eu acredito que você pegar uma planta, o que deve ser proibidíssimo é pegar essa planta e vender, mas pegar essa planta para matriz e reproduzir, eu acho que, e depois você voltar à natureza, onde você pegou aquela matriz e plantar 10 ali, eu acho que é tranquilo, sabe? É tranquilo assim, dependendo porque o homem é muito predador, né? Então eu acho que se você for pegar a matriz, fazer seu matrizeiro, aí sim, e voltar lá, e eu acho que se você tirar tudo, obviamente que não, mas tirar uma planta, né? E tem muitas plantas que você pode... na natureza, eu acho que 99% das sementes são perdidas, ou 95%. Então, eu coleto muita semente do que eu posso, de árvores, na natureza, sabe? E eu acho que a perda é mais que 95%. Né? E, claro, não é perda assim, não vão germinar, mas o bichinho come, que caiu ali, o besouro come, o animalzinho come, né? Perdido assim para a reprodução. Claro que quando você vai no lugar, você não cata tudo, né? É uma questão de bom senso, mas você tem que ter seu matrizeiro, né? Tem que ter seu matrizeiro.
E aí você vai lá, pegar para comercializar que é errado, mas pegar para ter uma matriz e daí... Porque às vezes você reproduzindo uma planta, você garante a sobrevivência dela, né? Quer dizer, dar um uso a uma planta, opa, essa planta é muito interessante, mas o extrativismo é condenável, né? O extrativismo vegetal, e ainda acontece no Brasil, né? E ainda acontece, infelizmente, mas hoje as pessoas estão cada vez mais conscientes, né? Aos poucos, se conscientizando de que... Né? Mas eu acho que pegar lá para reproduzir, eu acho que não é tanto problemático quanto pegar para vender. Obrigada. De nada. Nicolas, só para... Vou fazer minha última pergunta aqui. Você comentou muito que as pessoas são muito instantâneas, né? Que elas compram... Na verdade, compram plantas com flores já, né? E quando a planta perde a flor, muitos abandonam aquela planta, né? E acho que isso é uma cultura realmente muito errada, né? E que a gente tem que mostrar para as pessoas que muitas pessoas acreditam que essas plantas não vão florescer de novo, principalmente quem compra em garden, supermercado, essas plantas, né? Então, é por falta de conhecimento, né? E acho que a gente precisa muito falar sobre isso, né? Para que as pessoas comecem a perceber que não precisam descartar, né? Nós estamos vivendo um momento agora com a pandemia que aumentou muito a procura pelas plantas, né? Você sabe disso. É verdade. Só que assim, eu fico preocupada com a falta de informação de muita gente que está comprando planta em excesso e levando para dentro de casa, que daqui a pouco, né? Se Deus quiser essa pandemia passar e a gente tiver uma solução para isso, eu acho que essas pessoas vão começar a descartar, vão jogar essas plantas fora, porque vai perder esse motivo que estão dentro de casa e querem algo para cuidar. Alguns vão continuar, mas muitos vão achar que é difícil, né? Porque não é fácil você cuidar de muita planta, se você tem que gostar, né? Elas precisam de cuidados, né? E isso realmente é algo que me preocupa muito nesse momento, sabe? A quantidade de plantas que as pessoas estão comprando e a gente não sabe se depois elas vão continuar com isso aí, né? É o modismo, né? Essas plantas de garden center, muitas delas são programadas para se autodestruir em alguns dias, tá? Porque são plantas de consumo, né? São plantas de consumo rápido. E muitas delas eu proponho, o cliente, quando ele compra, eu falo, olha, o senhor está comprando, porque na estufa ela é adubada com adubo foliar, né? E é importante que se troque, né? Porque acaba a comida, né? Tem muitas plantas que acaba a comida ali. O cara põe o substrato para ela ficar bonita, linda, maravilhosa, vender, a pessoa consumir, levar para casa, mas logo acaba a comida. Então tem que transplantar para um outro pote, um pote maior, usando novos nutrientes, né? Mas que tem a sua preocupação com plantas demais em casa, né? Vão dar porque muitas plantas são perenes, né? E outras são anuais, e outras são bem perenes, né? São assim de duração curta, né? Mas tem umas que são longevas, que são não eternas, né? Porque nada é eterno. Mas eu não sei o que vai acontecer aí com muita planta em casa. Eu acho que pessoas vão dar para os outros, vão plantar em algum lugar, mas tomara, né? Se doar para quem gosta, né? Já tá bom demais, né? A gente agradece, não tem jeito. Pessoal, mais alguém? Estou vendo que aqui no chat não temos nenhuma pergunta. Nicola, como você disse... Oi, Arnaldo. Isso. Como você também é poeta, eu vou fazer uma troquinha para você, para encerrar o meu agradecimento poético para você, tá? Quando eu conheci a Sônia, eu disse isso para ela, mas eu falo para minhas plantas, tá? Não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fita ou se é fato. O fato é que ela me fica ficando mesmo de fato. Muito bem, uma rima, uma quadra. Ótimo. Agora, uma pessoa, essa coisa de falar com as plantas é interessante. Eu falo com as plantas, mas antes eu adubo bem, sabe? Eu adubo bem, eu molho bem. É interessante isso.
Não, Não adianta só falar, né? Eu gosto de abraçar árvore, eu sinto força ali, eu me recarrego. Tem umas árvores que você abraça, Sim. você se recarrega mesmo, né? Porque agora está proibido abraçar gente. Vamos abraçar as árvores. Né? Então, mas abraçar a árvore, eu me sinto recarregado, a minha bateria ali. Né? Eu também tenho abraçado muitas árvores ultimamente. Mas, então, Tem um comentário aqui, né? o Nicolas, no chat, né, falando sobre movimentação dos vasos, né, que ouvi algumas pessoas falarem. É da Kálila, não sei se eu estou pronunciando errado. Movimentação de quê? De vasos de plantas. Vasos. Que ela ouviu falar que isso não é bom, né? E o que você pensa, se é errado ficar movimentando as plantas, né? Aham. Não, porque senão, por exemplo, você tem um apartamento, uma planta, ela vai crescer em direção à luz, você vai virando, porque eu já vi uns cactos todos virados para a janela, né? Mas é porque elas, claro, as plantas querem sobreviver, elas querem luz, né? Elas querem luz solar, fazer fotossíntese, é óbvio, né? Então, essa coisa de movimentar vaso eu acho importante, eu acho até necessário para que a planta receba luz não só de um lado, mas de todos os lados, né? E tem planta de meia sombra maravilhosa, são muito comuns. As pessoas falam assim, não vou plantar rafes na minha sala, não vou ter, mas funciona, é uma planta, se você é muito comum e tal, né? Mas tem umas plantas, olha, tem uma planta aí que veio da Tanzânia, da floresta da Tanzânia, do subbosque, que todo mundo conhece, as amiocucas, que é maravilhosa, gente. Que planta, e como vende, como vai no banheiro, como é uma planta que precisa de pouquíssima luz para fazer fotossíntese. Outras precisam de luz plena, né? E tem plantas que conseguem captar a luz solar na sombra, né? Então é isso, cada planta tem seu lugar, seu espaço, né? E vasos, eu acredito que os vasos têm que ser trocados aquela terra de 2, 3 anos, dependendo do tamanho do vaso, né? Acaba a comida ali, suga tudo, a pessoa tem que tirar do vaso, cortar e replantar, né? Com novo adubo, nova humus de minhoca, que é um adubo caro, mas é muito bom para pequenas quantidades, né? Humus de minhoca é maravilhoso, né? Então é isso. E às vezes cabe até uma poda de raízes, né? A poda de raízes, eu acho que tirar 60% do vaso e replantar com terra nova, com adubo novo, né? E matéria orgânica sempre, muita matéria, e dreno, né? O problema do vaso é a falta de dreno, tem que ter dreno, gente. Sem dreno, a raiz também respira a planta também respira pela raiz, então o vaso tem que ter dreno. O negócio de manter úmido e não encharcado, né? Quer dizer, a umidade é importante para o vaso, né? Mas encharcar não vai fazer bem, porque vai trazer muita mosca, vai trazer muito inseto. Claro, os insetos querem ambiente úmido, né? Querem comida, se reproduzem ali, né? Então dá para manejar isso, né? Às vezes não precisa usar veneno, é só manejar, e mais luz, mais sol, menos água, né? Normalmente é mais luz, menos água. Luz é muito importante, sabe? Luz, eu sempre pergunto para a pessoa, tem luz? Tem luz solar? Quantas horas por dia? Eu quero na minha varanda, mas tem luz, tem sol, né? É uma pergunta básica, né? E essa questão da umidade que você falou, muitas vezes a pessoa, né, é 1 litro na semana, mas aí ela coloca tudo de uma vez, né? Porque ela não quer fazer isso parcelado, né? E aí não adianta, né? Não resolve. É a mesma coisa com adubação, né? Pouca muitas vezes do que uma vez só, né? Porque a planta na adubação, ela acho que vicia, ela acostuma, né? Você toda a primeira semana do mês repor os nutrientes ali, né? Eu acho que a planta costuma. Verdade. Pessoal, mais alguém? A Cristina está agradecendo aqui e dizendo que ela vai abraçar as árvores dela agora, que ela tem que sair. Uma coisa que eu esqueci de falar, uma coisa importante, uma regra universal para quem planta, quem gosta de plantar, é hidratar a semente, porque as pessoas dizem, guardei umas sementes para você. Falei, então, há quanto tempo aí? Tem uns 2, 3 meses. Aí a pessoa me dá aquele saquinho sequinho. Colocado um pouco de água, muitas vezes já germina. Então, você quer plantar uma semente,
tem sementes que você coloca na água, em 3 dias já estão germinando, em 5 dias, né? Porque quando você hidrata uma semente, o chip dela, a inteligência interna dela, falou, opa, eu já tenho oxigênio, eu já tenho hidrogênio, tenho água, tenho luz, vou germinar. Então, uma pessoa juntou semente de abacate para mim e deixou secar. Quer dizer, juntou as sementes, quer dizer, se manter úmida a semente, sabe? Enquanto vocês forem coletar sementes, coletem e hidratem, né? Claro, não é tão universal assim, porque tem que abrir e tal, né? Mas é fácil, eu posso colocar aqui meu e-mail, que alguém que tiver dúvida, muito fácil, meu e-mail é só paubrasilia@paubrasilia.com.br, eu respondo sempre, uso muito, né? Eu coloquei o Instagram, que já vou colocar também no pessoal. O Nicolas Belli no Instagram também respondo todos e dedico uma atenção especial a isso, sem problema. Ô, Nicolas, eu queria... Estou quietinho aqui, estou ouvindo, mas eu queria registrar que eu adorei o papo, foi muito legal. Obrigado, Marcelo. Pela leveza e pela agradabilidade que foi esse troço. Foi simplesmente fantástico. Obrigado. Você, Marcelo, lá de Uberaba, né? Uberlândia. Uberlândia. É mais fácil. É Uberlândia. Parabéns, muito obrigado, foi muito agradável. Obrigado, não, obrigado aí pela oportunidade, também é bom para reciclar alguns conhecimentos e compartilhar. Porque se você sabe e não compartilha, aquilo não serve para nada, serve para você, né, e vai morrer com você, mas eu acho que compartilhar conhecimento é tão importante quanto o próprio conhecimento, né? E eu ajudo quem tiver dúvidas, não tem mistério de orientar a quebra de dormência de algumas espécies, reprodução sexuada ou assexuada. Então, tem uma pessoa perguntando se algumas sementes precisam dar uma raspadinha, sementes duras. Tá. É o seguinte, digamos que não é universal essa regra, mas se a semente é dura no seu dente, você tem que quebrar a dormência dela com água fervida. Por exemplo, eu vou explicar, a semente de flamboyant, a sementinha do pau-ferro, a semente de guapuruvu, são duras, tá? Você não quebra no dente, tá? Então você faz o seguinte, a quebra de dormência dela é muito simples. Água no fogo, quando tiver com 90 graus, começando a borbulhar, não ferver, começando a borbulhar, você coloca as sementes lá, apaga o fogo e tira a panela do fogo e espera esfriar. A semente vai inchar. Guapuruvu, eu coletei, eu fiz isso, a primeira vez que eu fiz isso, eu joguei na panela quente, de água quente, 90 graus, não é fervendo, senão ferve a semente e mata o embrião, né, obviamente. Então ela começou a esquentar, semente de jatobá também. Aí a água começou a borbulhar ali, 90 graus, a semente dura. Se você fizer isso com semente mole, vai ferver, nem precisa. Semente de angicos, de outras espécies, a maioria não precisa, né? Aí eu joguei essas sementes numa vasilha e elas estalaram. Eu falei, perdi toda a minha coleta. Era de pau-ferro, que é difícil, você tem que abrir uma por uma, né? Eu falei, perdi tudo, semana de trabalho. Não, aí no dia seguinte eu tirei do fogo, né? Ela inchou, ela transbordou a semente, né? Ela quebrou a casca dura que ela tem, né? Para proteger do predador, né? Ela tem essa casca dura. Por que a castanha do Pará é tão dura, a sapucaia é tão dura, aquela proteção, né? Enfim, mas uma coisa que substitui esse método que eu fiz agora com o jatobá, eu consegui bastante jatobá, eu tenho uma produçãozinha de nativas lá, eu coloquei dentro de um tonel, e trocando a água de 5 em 5 dias, nasceu tudo. Depois de um mês, né, amoleceu aquela... Porque, né, amoleceu a... Mas então, se a semente é dura, mas dura mesmo, né, dura de... Aí você tem que fazer... Esse raspar, você na lixa, uma por uma, é loucura. Você vai ficar anos ali raspando, né? Então, você colocando na água pré-fervida, é importante, gente. Começou a borbulhar, 90 graus, começou a sair, aí você coloca e tira do fogo.
Não, mas faz um teste antes, com 10 sementes, com 20 sementes, tá? Não precisa fazer com todas as sementes, né? É gostoso testar. Mas as outras sementes, por exemplo, palmeira imperial, hoje eu coletei umas palmeiras imperiais, a primeira coisa que eu fiz é botar num saquinho e amarrar, sabe? Amarrar e vou deixar lá 2, 3 dias, 5 dias, e muitas vezes germina tudo ali dentro do saquinho já, né? Então, hidratar, semente tem que ser hidratada, para não perder. Legal. Estão perguntando sobre 3 aqui, sobre a lixia, marolo e a caça-chuva de ouro. Lixia, que mais? Lixia, marolo e a caça-chuva de ouro. Caça-chuva de ouro, tá? Lixia. Devia ser proibido fazer muda de semente de lixia. Devia ser proibidíssimo, porque não produz. Eu tenho gente que eu conheço que essa lixia que tem 20 anos não produz. Vai produzir um dia, né? Alporque, né? Toda muda de lixia tem que ser de alporque. Você pode fazer, hoje na internet, no YouTube, tem, né? E eu vendo muita muda de lixia, pena que ela está com uma doença aqui muito grave, causada por um ácaro. Toda a região, todo o Brasil está com essa doença. Né, e você cura essa doença com enxofre e podas radicais, enfim, é complexo o tratamento, mas semente lixia joga fora, tá? Adubo, tem que virar adubo, tem que reciclar, né? Não plante uma lixia de semente. Não plante uma lixia de semente. Só se você quer ela como ornamental, mas se você quer produção, é alporque. E de alporque tem muitas aí, e produzem 4, 5 anos. Né? Agora, como eu falei, as pessoas perguntam assim, ela cresce bem? Se adubar, cresce. Né? Então, eu digo o seguinte, em vez de você procurar uma muda de R$500, procura uma de 100 e pega esses 400... Não precisa nem 400 de adubo, usa mais 150 de adubo ou 100 de adubo. Quer dizer, em vez de você investir demais na planta, invista no adubo. Quer dizer, procure uma planta de certo porte, com um preço bom, em vez de uma planta enorme. A pessoa acha que eu quero uma lixia já produzindo, é porque as pessoas acham que vão morrer amanhã, vítimas vão morrer de um ataque cardíaco no próximo... Não, nós vamos viver muito ainda. Né? Então, a lixia, ela demora a produzir, talvez 4, 5 anos, né? Produção plena. E outra coisa que eu recomendo, toda a primeira floração tira. A laranja, por exemplo, eu fui visitar um cliente, ele falou, olha minha laranja, como que está bonitinha, cheia de flor, ela com 1,5 metro, assim. Falei, tira, pega uma tesourinha, tira todas as flores. Não, mas vai dar fruto. Sim, vai dar fruto, uns 5. E a energia toda da planta vai para esses 5 frutos, ela não vai crescer. Tira a primeira floração, tira a primeira floração, você vai ver como ela vai crescer. Vem a segunda floração, você tira também. A terceira você já deixa, a terceira já vai estar grande. Agora, uma coisa interessante nas frutíferas que eu vejo, uma pessoa me falou, olha, está caindo os abacates aqui tudinho, vem aqui ver. Não era doença, não era nada, era uma superprodução de abacate, um aborto natural. A planta falou, eu não vou conseguir, eu acho, né? Não perguntei para ela, mas eu deduzi que as frutas saudáveis, frutos saudáveis estavam caindo, pequenos, né? Sobraram muito ainda, né? Mas é uma coisa assim, eu não vou aguentar essa carga, eu vou quebrar, né? Eu acho que a planta é mais inteligente que nós, né? Ela tem uma inteligência própria, né? Então o aborto natural, nesse caso, ela abortou essas frutas. Então tá, lixia. Marolo é um tipo de ata, né? Uma nonácea, um tipo de graviola. Não precisa quebra de dormência, coloca na água. Tem um método aí que dizem assim, coloque na água uma vez por semana, trocando a água todo dia. No 8º dia ela está pronta para germinar. É bom trocar água, sabe? Eu não troco todo dia. Eu troco de 3 em 3 dias, 5 em 5 dias, sabe? Não, né? Eu deixo ali, porque não pode formar aquele lodo, aquele gás, aquela coisa, né? Mas eu não troco todo dia, eu troco 3 em 3 dias. Né? O marolo não tem nenhum mistério para germinar, não precisa ferver, é uma semente
não é tão dura assim quanto as outras, né? Que eu me lembro, nunca tive problema com germinação de graviola, o marolo, né? Cássia chuva de ouro já é mais... Eu nunca fiz muda de cássia chuva de ouro, mas aquela vagem comprida, né? Mas dá uma olhada lá se a semente é bem dura. Se ela for bem dura, né, tem que fazer esse método de quebra de dormência aí. Eu acredito que o marolo não precisa porque a semente ela não é tão mole quanto as outras aí, mas ela também não é tão dura. Faça um teste, né? Faça um teste. Mas o marolo, a germinação dele é fácil. Da cássia eu acho que já precisa desse método. E lixia nunca reproduza lixia por semente. Quem perguntou disse que já está jogando fora a semente, tá? Pode, e vai começar a produção boa agora em dezembro, é maravilhoso. É uma fruta maravilhosa, lixia, muito procurada, muito vendida, muito produzida, e a gente sabe direitinho quando a muda é de semente e quando é de alporque. Alporque, vocês sabem, aquele galho que a pessoa faz aquela incisão, né? E ela já sai toda torta, né? Então é fácil no viveiro você distinguir uma lixia enxertada de uma não. Uma enxertada é um galho, né? É como um braço que virou árvore, né? E a de semente é toda retilínea, toda bonitinha e tal. E a outra é toda retorcida, toda mais, né, mais interessante. Interessante. Tem pedindo uma dica para Murici. Murici do Cerrado, né? Dá para reproduzir. Esse método de colocar... Eu prefiro o método de colocar na água um mês do que esse método de jogar na água quente. O Murici não precisa jogar na água quente, né? Você botando ele na água e trocando a água dele durante um mês, assim, trocando a água 3 em 3 dias... né? E ele já vai germinar logo, né? Vai germinar logo. Né? Essas frutas que têm uma polpa, como a manga, a lixia, o murici, elas não são, né? Normalmente não são tão duras. O murici não é difícil de fazer, não. O murici não é difícil de fazer. Mas tem umas plantas que são muito difíceis de fazer, como a sucupira. Aqui no Brasília, ninguém consegue fazer muda de sucupira. Ninguém consegue. Porque ela tem um inibidor de germinação, né, que a fruta, a planta mãe, ela não quer que aquelas sementes germinem. E a reprodução dela é feita por sistema radicular, né? Mas é um problema sério. Há uma procura enorme por sucupira, que é uma planta belíssima aqui do Cerrado, e ninguém consegue fazer muda. Deve ser isso, quer dizer, há uma teoria que ela tem um inibidor de germinação químico, que ninguém descobre qual que é, como que faz para germinar. É uma planta de crescimento bastante lento, mas é linda, é uma das plantas do Cerrado mais bonitas. Sim, concordo. Tem uma última pergunta aqui. Essa questão de tirar a primeira floração é para plantas de alporquia ou as desenvolvidas por sementes também? Para todas, principalmente para as cítricas, né, para as enxertadas, né? Eu tenho vendido muito abacate pé franco, né? Abacate enxertado, ele vai produzir logo e vai não morrer logo, ele vai ter uma vida de talvez 50, 60 anos, 80 anos, não sei. Porque uma planta enxertada, ela já nasce adolescente, né? Já nasce quase adulta praticamente, né? Mas essa teoria de tirar a primeira floração para as frutíferas é para as pequenas, deixa ela crescer. Depois que ela crescer, aí ela pode ter as flores, porque o fruto vai sugar muito da energia dessa planta e vai atrasar muito o crescimento dela, principalmente as cítricas, né, limão, laranja, tangerinas, né, a própria lixia, quando é pequeno, a manga pequena, né, mas a pessoa quer, eu já quero produzindo. Vai produzir mais tarde, né, e tal, porque você vai nos viveiros, tem aquelas plantas cheias de manguinha, cheia de lixia, mas pequenininho, né? Então, o recomendado é tirar. Isso serve para as plantas, mas, por exemplo, plantas que produzem baixinho, por exemplo, amora,
você não precisa tirar a amora, você não precisa tirar a acerola, a pitanga, você não precisa tirar, porque elas já produzem pequenas, né? Mas as cítricas eu acho que é obrigatório tirar a primeira, a segunda até a terceira. Aí ela vai produzir bem. Que bom. E quando a pessoa não tira a floração, ainda vale tirar o fruto? Ou primeira carga? Peraí, mas se não tirou a floração, ela vai produzir... Pouquinho. Só um minuto. Opa, desculpa o telefone. Se tirou a floração, não vai ter fruto. Não, né? Se não tirar a floração... Vem o fruto. E aí a pessoa resolve tirar o fruto. Ainda vale a pena? Ou já não? Por que não tirou na floração? Por que vai tirar no fruto? Porque não sabia. Não sabia, tá? Tira, porque o fruto suga. As pessoas aqui em Brasília perguntam, esse ano a IP foi fraco, esse ano o IP não produziu, os IPs aqui foram muito ruins. Não... Por quê? Porque a produção de flor do IP e, consequentemente, da semente do fruto, né, do IP, esgota a planta. Então, ela tem esse ciclo. Né? Tem anos, realmente, que a gente tem uma manifestação de IPs aqui amarelos que são fantásticos. E, muitas vezes, elas são mais fracas. Quer dizer, porque a produção de flores, como eu falei, a planta não é uma máquina de produzir flor. Né? Ela cansou, ela está dando um descanso. Ano que vem ela volta, ou daqui 2 anos, né? Ela volta com todo o esplendor. E o IP amarelo, o roxo aqui, o branco, né? O branco é muito bonito, o IP pipoca. Então eu aconselho a tirar. Tira o fruto. Que se deixar maduro, aí você aproveita, né? Já deixou, agora deixa, mas o segundo bom, né? Sempre adubar, fazer uma adubação de cobertura, né? Uma adubaçãozinha nitrogenada. Eu vejo muito, Nicolas, que um grande problema é a adubação. As pessoas compram, às vezes até fazem jardins e na manutenção não fazem adubação. Às vezes você é chamado no lugar, a pessoa fala assim, não, plantei esse gramado, vamos falar de gramado. Faz 3 anos que eu nunca fiz nada. Isso é geral, né? Para frutíferas, para plantas com flores. Eu aconselho sempre a fazer um berço grande, né? Não pode mais falar copa. Berço, onde nasce a planta, né? O berço. Se é 80, aqui em Brasília eu sempre pergunto: o seu terreno é pedregoso ou é arenoso? É macio ou é duro? É duro, 1 por 1. Faz 1 por 1 e põe terra nova ali, né? É arenoso, ele é macio, então 80 por 80, 60, mínimo 60 por 60, né? E adubar bem ali para ela ter força de romper aquele. Se for terreno pedregoso ou terreno ruim, tem que fazer um berço 1 por 1, com muita matéria orgânica, com muita força, com muito adubo, para ela romper aquela estrutura, né? Aquela estrutura, né? E ela rompe. Se você molhar bem, ela consegue romper, mas muitas vezes, se o terreno é muito ruim, você tem que dar na boquinha, né? Repor nutriente, né? E tem muitos nutrientes aí. Eu uso muito cama de frango, eu recomendo demais, né? O iorim, cama de frango e os outros, até o NPK. Mas porque esses são os químicos, eles são solúveis, eles são que nem você se alimentar de pílula, né? Quer dizer, é uma pílula que você dá para a planta, ela quer um PF caprichado, né? Arroz, feijão, macarrão, ovo, bifinho, ou não, quem for vegetariano. Enfim, né? A planta quer, e ela responde, né? A planta responde quando é bem tratada, mas desde o começo, porque a pessoa faz um berço assim 30 por 30, né? 30 por 30 e planta ali e aí fica esperando. Quer dizer, a planta falou, cadê o... E os adubos não são tão caros assim, adubo de gado, cama de frango, né? Os substratos não são tão caros assim. Né? Mas eu vejo muito que as pessoas, às vezes, né, compram plantas caríssimas e aí querem economizar na adubação, no substrato. E podiam, né? comprar mais barato, sabia? Não tão grande. E dar mais comida, né? Podiam comprar mais barato, né? Não tão grande. Né? Muitas vezes a planta lá no meu viveiro eu vejo assim que ela está sofrida porque ela quer ir para o chão. Não é que ela está feia, ela
hoje eu vi umas plantas lá que elas estão assim tristes, né? Tristes, elas querem ir para o chão, e as pessoas, essas plantas não estão felizes. Não, a hora que ela for outra coisa, falar com o cliente, falar com as pessoas, olha, não é uma máquina de produzir fruto, você vai ter daqui 2, 3 anos, a hora de fazer o jardim também, você fala, olha, meu senhor, minha senhora, esse vai ficar bonito o pegamento daqui uns 6 meses, ou daqui 1 ano, o ano que vem, né? Porque a pessoa quer aquela visão, como eu falei, mecanicista, tem que estar bonito logo. O gostoso é ver o pegamento, né? Mas isso é para quem gosta, né? E tem muita gente que não gosta, gosta da ostentação, né? O jardim como símbolo de status, e um jardim é um lugar maravilhoso, né? E às vezes a pessoa realmente não gosta, sabe que não gosta, mas quer fazer para ostentar, para mostrar. E aí é muito ruim, né? Um cliente assim é muito ruim. Pobre, coitada das plantas, né? O uso das plantas né? Aí a planta vira um fetiche. Fetiche é quando o objeto não é mais para aquele uso, ele é para um outro uso, né? É uma planta fetiche, né? Mas tudo bem, eu acho que está mudando, vai mudando, mas tem gente de todo tipo, tem gente que não gosta de planta, não aprecia, paciência, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Não tem como. Não tem como. Nicolas, eu acho que nós não temos pergunta ali no chat, nós já estamos quase 9 horas, né? Opa, então vai, beleza. Então, assim, formidável, né? Eu acho que um papo desse vale mais do que muitos livros que a gente fica. Acho que a gente tem até que repetir, né? Numa próxima eu te chamo de novo, mas eu acho tão importante. Então, assim, para quem puder realmente, né, conhecer o Nicolas no Viveiro e poder dar uma voltinha com ele, é tudo. É muito bom. Vocês são muito bem-vindos lá no Viveiro, e lá é um polo verde, né? São 6 viveiros, né? E cada um tem uma especialidade, cada um tem um jeito, cada um tem uma diversidade, e é uma referência em Brasília, porque as pessoas sabem que lá você vai encontrar, né? Porque os donos estão lá, os gerentes estão lá, conhecem, né? E é um lugar maravilhoso, e que pegou, que deu certo, referência, né? Tem muitos outros viveiros. Apareçam, é um programão ir lá só para passear, sabe? Também a gente sente que domingo as pessoas vão passear, mas voltam depois, né? Eu acho que é um grande passeio, um grande programa, não precisa... Não, com certeza, assim que as nossas aulas voltarem, né, presenciais, nós na Escola de Paisagismo nós estamos sem aula presenciais, mas nós vamos convidar as turmas, né, para ir lá e conhecer. Eu aprendo sempre, né? Se você quer você sempre aprendeu. Você fala, tem um ditado que diz: se você quer aprender alguma coisa, arruma 10 alunos, né? Sim. Se você quer aprender algo, né? A gente sempre aprende, a troca é muito boa, é sempre muito boa a troca, né? Com certeza. Bom, então eu vou te agradecer mais uma vez, acho que realmente está na hora de encerrar, foi excelente, você vê 2 horas falando, né, com o público que realmente estava aí interessado, né, muito obrigado pelo pessoal que participou também, né, e obrigada a você, foi assim uma honra receber você na sua casa. Foi uma alegria, foi muito bom, eu gostei muito. Foi sim. Obrigada, tá? Obrigado. Pessoal, muito obrigado a vocês. Eu estava respondendo o Matheus aqui, que chegou super atrasado, mas a gente gravou, sim, tá? E aí a gente vai deixar vocês assistirem depois. Entre em contato conosco, Matheus. Pessoal, boa noite, então. Até semana que vem para vocês. Tchau, tchau.